Deus, mais uma vez segura em minha mão. Minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que estou forte, fraco eu estou. Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis. Me torno um vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem e me leva além. Louve. Deus, mais uma vez segura em minha mão. Minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que estou forte, fraco eu estou. Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis. E o que? Me torno um vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem me leva e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito, não. Vem e me leva além. Solta sua voz e clame. Me ajude a ousar com minha fé. Sou pequeno, eu não sei ficar de pé. Sou dependente, não dependente. Vem, Senhor, ao meu favor. Me ajude a ousar com minha fé. Sou pequeno, eu não sei ficar de pé. Me dá tua mão, me tira do chão. Vem me ajudar. Louve. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem e me leva além. Me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem e me leva além. Solta a sua voz e clame. Estou sentindo minhas forças indo embora. Vem, Senhor, vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito, não. Vem, Senhor, e me leva além. Me leva além, além, Senhor. Oh, Senhor, nos leva além. Boa noite a todos. Pode continuar falando. Boa noite. Vamos orar para agradecer para continuar o nosso culto. E eu vou orar e depois eu vou ler uma passagem bíblica que se encontra em Colossenses 3, de 12 a 17. Oremos. Senhor, muito obrigada, Senhor, por estar na sua presença, Senhor. Eu quero te agradecer, Senhor, por ter
guardados, Senhor, na nossa casa, Senhor. Cada um, irmãos que estão dentro dos seus lares, Senhor, que têm sustentado, Senhor, guardado, protegido, Senhor, de tudo que não provém de Ti, Senhor. Senhor, muito obrigada por estar aqui, Senhor. Nós possamos confiar em Ti, Senhor. Que nós possamos ir além, Senhor, como essa música que diz, Senhor. Que nós possamos confiar em Ti, Senhor. Nos dê força, Senhor, para cada dia passar, Senhor. Eu sei que a luta é grande, Senhor, mas que a gente possa ter fé, Senhor, que tudo isso vai passar, Senhor, e que quando passar, Senhor, que nós possamos, Senhor, nos encontrar, Senhor, abraçar uns aos outros, Senhor. Senhor, muito obrigado, Senhor, por estar aqui falando contigo, Senhor, na sua presença, Senhor, com os irmãos todos que estão aqui, Senhor. Abençoa, Senhor, o nosso dia, Senhor, abençoa essa direção. Fica conosco, Senhor, perdoa o nosso pecado, Senhor, em nome de Jesus, amém. Colossenses 3, 12 ao 17. Todos acharam? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, e eternos afetos de misericórdia, de bondade e de humildade, de mansidão e longanimidade, suportando-os uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Assim, de todo isto, porém, este o amor, que é vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, a qual também foste chamado em um só corpo, e seja agradecidos. Habitem ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizestes, seja em palavras, em ação, fazei em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graça a Deus Pai. Né? Que nós possamos amar uns aos outros, né? Para que se cumpra, né, a palavra do Senhor. Amarmos uns aos outros, né? E eu quero pedir a irmã Leila que ore pela essa palavra, tá? E logo depois eu vou pedir para o Darli botar o outro vídeo, que ele sabe qual é. Amém. Saúde a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, que o Senhor esteja realmente, Pai, no meio de nós, nos nossos corações, que a gente sinta realmente a sua presença e que a gente possa fazer a diferença na vida um do outro, Senhor. Estar juntos, Senhor, mesmo nesse tempo, Senhor, o qual estamos afastados de nos ver, de nos abraçar, mas que possamos estar mutuamente orando um pelos outros, Senhor, fortalecendo aqueles que se encontram abatidos, meu Pai, e que o amor que o Senhor tem por nós, meu Pai, que cada vez mais a gente possa sentir dentro da sua palavra, nos ligar e ler a tua palavra e entender que o Senhor tem um propósito, Senhor, em todas as coisas, e que a paz que vem dos altos céus possa transpor, Senhor, as nossas razões, os nossos sentimentos, que a gente se acalme diante de tudo, que a gente não venha, Pai, a ficar olhando, Senhor, para as coisas que estão acontecendo, mas que a gente olha, tenha o alvo fixo em Cristo Jesus, que Ele sim, meu Pai,
é o autor, o consumador, Senhor, da nossa fé. É aquele que vai nos fazer chegar até a Ti, Senhor Deus. E por isso nós pedimos que o Senhor esteja nos abraçando e que possamos estar cuidando um do outro, em nome de Jesus. E que a força que nós temos, possamos estar passando e que todos sintam-se abraçados por Ti, uns pelos outros, meu Pai, espiritualmente. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, Tua presença é o que eu mais quero. Jesus, Tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder Tua presença, Tua presença, Tua presença, Tua presença, Tua presença Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, Tua presença é o que eu mais quero. Jesus, Tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cure.
nós sentimos a presença do Senhor, né? Com esse louvor, que tudo que está acontecendo. E eu quero pedir o irmão Ednei para orar para nossa família, né? Nossa família Canaã, né? Pela igreja e pelo mundo que está acontecendo, né? Tudo isso. Oremos. Santo Deus, querido Pai, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, entramos mais uma vez na tua presença nesta noite, Pai, agradecidos, Pai, desta ferramenta que o Senhor nos dá, para que possamos estar em culto, para que possamos estar, Senhor, buscando a tua face, ó Deus, unidos juntamente com a tua igreja, Senhor. Pai, querido, nesta hora nós queremos colocar nas tuas mãos, Senhor, cada família representada, Senhor, através desta tecnologia, e cada irmão, ó Deus, e cada família representada da Igreja Batista Nova Canaã. Pai querido, que tu possas, assim como tens feito, continuar nos guardando, Senhor, e que o Senhor possa ter misericórdia, Pai. Misericórdia do nosso país, misericórdia do nosso mundo, Senhor, por essa dificuldade que estamos passando, mas sabemos que tudo tem um propósito, Senhor, e tu estás sob o controle de tudo, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, estar fazendo aquilo que te apraz, ó Senhor, mas que o Senhor possa ter misericórdia do povo, ó Deus, que está sofrendo, que está padecendo, e que a tua mão, ó Deus de misericórdia, venha sobre, Pai, as vidas que necessitam, Senhor. Pai querido, que nós possamos entender, ó Pai, o motivo de estarmos passando por este momento, ó Deus, e que possamos, Pai, também meditar e buscar em Ti, Senhor, para que venhamos estar passando da melhor forma, Senhor, e sabendo e entender aquilo que Tu queres para as nossas vidas. Abençoa, Senhor, nossa irmã na direção do trabalho, nosso irmão que vai trazer a mensagem, e que possamos, Pai, ter a nossa vida nesta noite edificada na Tua palavra. Pai querido, que através deste culto de hoje, os nossos corações possam ser completados, Pai, e que possamos ficar agradecidos, Pai, e cheios da Tua unção e do Teu poder, sabendo, Deus, que mesmo nas dificuldades, Pai, Tu és fiel e tem cuidado de nós. Continua nos cuidando, continua guardando cada vida, Senhor, para que possamos, Pai, após o término deste momento de dificuldade, podemos novamente nos reunirmos e cantarmos hinos de alegria a Ti, Senhor. Pai querido, nós, como até louvamos agora há pouco, Pai querido, nós não podemos perder de estar na Tua presença. Então, que apesar de tudo o que está acontecendo, nós possamos orar os olhos para Ti, Senhor, e saber que o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor, pelo Seu cuidado em nossas vidas. É a oração que nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. A palavra agora está com a irmã Gisele, um louvor. Saúde da Igreja com a paz do Senhor. Estaremos louvando o hino Primeiro Amor. Eu quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus
conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Agradeço a minha oportunidade e agora eu vou passar para o irmão Éder. Amém. Irmão Éder? Sim, ouvindo. Eu vou orar por você, pela mensagem. Amém, minha irmã. Amém. Senhor, muito obrigado, Senhor, por estar aqui. Senhor, abençoa o irmão Éder, Senhor, que ele possa, Senhor, falar tudo que está no coração dele, Senhor, através de Ti, Senhor. Usa ele, Senhor, com poder e glória, Senhor, que nós possamos, Senhor, ouvir, Senhor, atentamente a Tua palavra, Senhor. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Deus continue abençoando a Igreja Batista Nova Canaã, que mesmo nesses momentos de isolamento social, vivendo aí esse caos que o mundo está vivendo, nós conseguimos, através da tecnologia aí, estar nos reunindo, fazendo a nossa celebração do retorno à santidade, num mês que é muito especial, é muito caro para mim, que é o mês da Escola Bíblica Dominical, o mês de abril, e estamos na véspera do dia a qual a gente outorga, a gente dá como nascimento dessa comemoração, que é o dia 24 de abril, e eu estou muito feliz por ter essa oportunidade. Agradeço a confiança do pastor Israel, da irmã Priscila, pelo convite, que Deus realmente possa estar me usando da forma como Ele assim deseja. Agradeço a irmã Karina pela direção até o presente momento, os louvores entoados. E, sem mais, eu até, para que pudesse ser bem mais específico, que eu não divagasse tanto, os irmãos sabem que o irmão Éder gosta muito de falar, Então, para me policiar, o que eu fiz? Eu coloquei tudo bem escritinho, cronometrei o tempo e tudo, para que eu não fugisse do recado do Senhor aos nossos corações nessa noite. E eu começo, a gente vai falar sobre pecados de ação. Pecados de ação. Eu peço aos irmãos que já deixem abertos as suas Bíblias, já deixem abertas suas Bíblias no capítulo 5 de Efésios, tá? Pois vai ser um dos primeiros textos que nós estaremos lendo. Antes, porém, eu gostaria só de fazer uma pequena diferenciação entre pecados de ação e pecados de atitude, que assim, aparentemente parecem ser a mesma coisa. Mas aí eu fui lá no dicionário e descobri que não é bem a mesma coisa, não. E eu vou estar lendo aqui para os irmãos essas duas definições diferentes. Amém? Diz assim, a primeira coisa que veio à minha mente quando fui convidado a falar sobre pecados de ação, e logo após nosso querido irmão Diácono Ednei falar sobre pecados de atitude, foi diferenciar um
do outro, pois aparentemente são sinônimos. Tá? Aí, então, a gente vê da seguinte forma: atitude, maneira como o corpo humano ou animal está posicionado, pose, posição, postura. E ele dá um exemplo aqui: guerreiros em atitude de ataque, né? Ou guerreiros em pose de ataque, ou posição de ataque, ou postura de ataque. Então, isso é atitude. Aí já a ação, a palavra ação, evidencia, ou é uma evidência de uma força, né? De um agente, etc. O seu efeito. Tá? Então, assim, ação da umidade, né? A umidade transforma, por ação da umidade, ela transforma aí, né? Acontece alguma coisa. De um medicamento, etc. Né? Um medicamento também. Quando a gente toma um medicamento, a gente sofre a ação desse medicamento. Ambos são substantivos femininos. Entretanto, atitude revela posicionamento. Posso ter atitude passiva ou ativa, enquanto que a ação evidencia uma força, um agente ou efeito. Quando promovo uma ação, sou seu motivador ou receptor quando recebo ou sou resultado dela, né, desta ação. Quando tenho atitude, tenho um posicionamento, expresso o meu ser, meu pensamento, tenho uma postura. Posso ainda dizer que a ação sempre será física, enquanto que a atitude poderá ser física ou abstrata. Amém? Feito isso, vamos falar com Deus, antes de eu abrir a Bíblia aqui em Efésios, né, para que nós venhamos a ler. Oremos. Deus de amor, de infinita graça, mais uma vez na tua presença, muito obrigado, Deus, por tudo que fizemos até o presente momento, com os louvores, as leituras, Senhor, da palavra, a tua igreja reunida, Deus, dessa forma diferenciada, mas ainda assim reunida, e nós somos gratos por isso, Pai, por termos esta tecnologia a nos ajudar. Agora, Senhor, me esconde atrás da tua cruz, Deus, que eu diminua e que teu nome, Jesus, cresça a cada momento, Pai. Ó Senhor, com o perdão dos pecados, em nome de Jesus, amém. Então, como eu pedi aos irmãos, eu peço então que abramos aí em Efésios, capítulo 5, onde eu vou estar lendo o verso 12, Efésios 5, 12. Tá? Efésios 5, não, desculpe, não. Primeiro Efésios 5, 5. Primeiro Efésios 5, verso 5. Diz assim: porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. É uma palavra pesada, é uma palavra dura, mas eu vou repetir aqui, ó. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, como eu estava dizendo, diferenciada os substantivos, a gente pode ver hoje o que são pecados de ação. Tá? E sempre, à luz da Bíblia, nós lemos aí o verso 5, que nos mostra que Deus não acolhe transgressores. Tá? Ele pode perdoá-los, se houver genuíno arrependimento, mas ao agir conscientemente e assim agindo, transgredir, errar o alvo, que é Cristo Jesus, não teremos parte com Deus. Não teremos parte com Deus. Porque lá em Efésios 5, 12, até nos dá uma ideia do porquê também. Né? Vou ler para os irmãos. Efésios capítulo 5, verso 12, diz assim: porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Então, é uma palavra, como eu disse, uma palavra dura, pesada, mas é a realidade bíblica, é o que Deus realmente requer de cada um de nós para que a gente possa estar dentro da vontade dele, debaixo da vontade dele. Aí eu coloquei assim, ó, pecados de ação, né? Transgridem, burlam, quebram, desobedecem à lei e à lei de Deus. Esta lei diz que somos santuário de Deus.
Aí nós vamos abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 3, 1 Coríntios 3, versos 16 e 17. 1 Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17. Na minha versão está assim, ó. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então, nós não temos autoridade dada por Deus para destruirmos o templo de Deus, que é o nosso corpo. Né? Então, a gente não pode. É por isso que o suicídio cometido, e eu aprendi com o pastor Israel, de que fora a situação de que a pessoa esteja fora de si, né? Fora da sua razão, a gente não pode falar nesse sentido, mas quando a pessoa conscientemente vai e tira a sua própria vida, é certo, a Bíblia nos diz que essa pessoa a perdeu eternamente também, tá? Então, por isso que os pecados de ação podem nos afastar de Deus eternamente, porque eles nos afastam do caminho para o qual fomos criados. Deus nos criou para que nós fôssemos coroa da criação, fôssemos louvor da sua glória, louvássemos a Ele, né? Fomos criados para o adorar. Primeiro, nós falamos então aí dos pecados de ação, que eles transgridem, burlam e quebram. O segundo ponto que eu destaquei aqui, como evitá-los, né? A gente já falou deles aí, vimos aí a palavra lá de Efésios, uma palavra dura, mas que é verdade, né? Todos aqueles pecados citados, e existem outros, mas a gente no momento vai pensar neles. E agora, como evitá-los? Como evitá-los, irmãos? Eu confesso que eu achei vários outros versículos, mas o nosso tempo não permite. Então, eu vou ler apenas dois desses todos os versículos que eu destaquei aqui para que nós pudéssemos ver como evitá-los. Eu só vou citá-los, tá? Mateus 9, 15, parte B, Mateus 17, versículo 21, Mateus 18, versos 8 e 9, Provérbios 19, verso 16, Provérbios 9, verso 10, Salmos, capítulo 1, verso 2, e Levítico 20, versos 7 e 8. Só que para nós aqui agora, nesse momento presente, nós vamos ler apenas Mateus 9, Mateus capítulo 9, 15, parte B, quando Jesus está falando sobre o jejum, a importância do jejum para que nós evitemos pecados, né? Errar o alvo. Então aqui, Mateus capítulo 9, verso 15, parte B, diz assim na minha Bíblia. Eu vou ler o 15 todo e depois eu destaco a parte B. E disse-lhe Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Jesus pergunta. Aí a parte B diz assim, ó: dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Repetindo, dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ainda sobre jejum e acrescentando a oração, Mateus capítulo 17, 21. Mateus 17, 21 diz assim: mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Então nós vimos aí que para evitar pecados de ação, né, caminhos são, eu quis destacar oração e jejum, né, segundo o conselho de Jesus Cristo aqui para nós. Mas eu cito aqui, né, outros, né, oração, jejum, leitura bíblica, exercício do amor, sim, exercitando o amor, a gente tem como afastar, né, os pecados de ação de nossas vidas, né, louvor
etc. Né? Assim, obedecendo às leis espirituais e físicas de Deus, estamos nos protegendo de problemas espirituais, emocionais e físicos. Aí, meus irmãos, eu vou ser um pouco mais enriste, né? mais duro na palavra, porque realmente pecados de ação são aqueles que nós, como eu disse, estamos sujeitos a fazê-lo, e eles nos atacam meio que fisicamente, né? Não é uma coisa abstrata. Eu fiz, aconteceu, todo mundo viu e tal. Então, esses são os pecados de ação. Aí, para ser objetivo, eu coloquei assim, ó, imoralidades, excessos, né? Uso de álcool, fumo, gula, drogas, tóxicos, né? Idolatria, preguiça, etc. Eu cito ainda Êxodo 20, versos 2 e 3, para os irmãos depois lerem, o próprio Mateus 6, 24, tá? Pois esses textos também nos advertem quanto a estas questões. Ainda entrando agora na parte de devolver a Deus, né? O não entregar dízimo ou oferta é roubo e idolatria espiritual. Aí eu vou pedir para os irmãos abrirem lá no Velho Testamento, o livro de Malaquias, lá no finalzinho do Velho Testamento, Malaquias, capítulo 3, Malaquias, capítulo 3, versos de 8 a 10. Malaquias 3, de 8 a 10, na minha Bíblia, está transcrito da seguinte forma: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Então, a proveniência do dinheiro deve ser observada com diligência, tá? A gente recebe 100% de Deus e ele nos pede apenas 10%. Então, isso realmente é um cuidado que nós também devemos ter, meus irmãos. É um cuidado que nós devemos ter, e muitas das vezes nós somos enredados a não olhar isso com carinho e com amor que nós devemos olhar, tá? Ainda tem Provérbios 13, 11, que diz o seguinte, agora falando um pouco sobre a questão de como esse dinheiro chega até nós. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Esta versão aqui é uma versão mais atualizada dessa palavra de Provérbios, capítulo 13, verso 11. Porque se os irmãos têm a Bíblia parecida com a minha aí, vão ver que lá diz o seguinte, 13, 11. A fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas quem a ajunta pelo trabalho terá aumento. Traduzindo, é mais ou menos o que essa nova versão nos diz. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Então, Deus nos abençoa. Aí dentro, incluso, está também a questão do valor do trabalho, do nosso suor, né? Já que Deus nos ordenou lá, né, quando ocorreu o pecado, de que do suor do nosso corpo nós comeríamos, nós viveríamos. Então, para que Deus não fosse contrário à sua palavra, Deus não se agrada de um dinheiro, né, de um valor que nós venhamos a ter sem merecimento, sem esforço, sem ter feito algo para que esses valores estivessem sobre nossa posse, tá? Agora eu vou destacar, já estou caminhando para o final, tá, meus irmãos? Agora eu vou destacar uma palavra que está dentro do livro Retorno à Santidade, na íntegra, tá? Diz assim, ó, a palavra de Deus fornece princípios claros
com relação ao uso do dinheiro. Em Provérbios, nós vemos Deus honrando o trabalho árduo e a sabedoria no emprego do dinheiro. Os crentes devem trabalhar honestamente e fazer investimentos sábios e seguros. É claro que o jogo é totalmente contrário à vontade de Deus. Temos que confiar em Deus e não nos arriscar. Jogar ou ficar rico rapidamente através de esquemas, entre aspas, é exatamente o oposto das leis de Deus sobre finanças. Sim, Deus tem leis específicas sobre finanças, de como devemos administrar nossos lares, tá? Então, repetindo, crentes não devem estar envolvidos com forma alguma de jogo. Mais uma vez, sendo bem objetivo para caminhar para o final, como eu falei com os irmãos, nós vamos entrar agora na questão ainda de pecados de ação, situações que o mundo, com a palavra chamada nova era, tem tentado nos imputar ultimamente. E essas ações são feitiçarias, astrologia, mediunidade, né? Mediunidade espiritual, onde nós vemos na palavra de Deus que lá em Levítico, capítulo 19, verso 31, Deus nos adverte quanto a isso. Levítico 19, 31, diz assim a palavra de Deus: não vos virareis para os adivinhadores e encantadores, não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então a gente não pode nos vir a ser contaminado pelo que os adivinhadores, astrólogos, médiuns, enfim, todo esse tipo de povo que pratica isso, busca fazer e tenta fazer. Irmãos, mais uma vez eu quero salientar, Deus é contra o pecado. Esse povo, se for achado por Deus e arrepender-se genuinamente, também verá a glória de Deus, também estará aos pés do Senhor. Então, nós não podemos nos voltar para eles com a intenção de obter a vantagem que eles queiram nos dar, mas nós podemos chegar até eles, sim, e falar do amor de Deus e proclamar a palavra de Deus a eles para resgatá-los do lamaçal do pecado a qual eles estão vivendo, tá? Cuidado com o adultério espiritual. O autor ele chama essas questões de um adultério espiritual. Por fim, nas Escrituras, na palavra de Deus, Deus mostra claramente os padrões do que é certo e do que é errado. Comprometer a verdade de Deus significa colocar as opiniões de homens acima da de Deus. O que prova um temor maior aos homens do que a Deus. Aí um dos dois últimos textos que nós vamos abrir está lá em Romanos. Romanos, capítulo 14. Romanos, capítulo 14, verso 23. Eu vou ler primeiro a versão da Bíblia que eu estou usando aqui. Depois eu vou ler uma versão atualizada que eu também escrevi aqui para haver maior entendimento. Romanos 14, 23 diz assim: mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Aí, na versão mais atualizada, diz assim, ó: se você fizer qualquer coisa sem a firme convicção de que é da vontade de Deus, está cometendo pecado. E a gente está falando aí agora daqueles momentos de dúvida, quando a gente tem dúvida de alguma coisa e não recorre a Deus para esclarecer essa dúvida, e a gente fica com aquela dúvida e faz mesmo com a dúvida. Então, isso também não é de Deus. É isso que o apóstolo está nos aconselhando. Se está envolvido em ou com alguma coisa e não sente paz, é pecado. Se está envolvido em ou com alguma coisa e não sente paz, é pecado. Não podemos viver uma vida cristã vitoriosa no poder
da carne. E o último texto, como eu disse que ia ler para os irmãos, está lá em Romanos capítulo 7, verso 18. Romanos capítulo 7, verso 18 diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E, com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Aí, lendo uma versão mais atualizada, sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Isso dito pelo grande apóstolo Paulo, apóstolo abortivo, né? Aquele que veio depois dos outros apóstolos, mas que não deixa de ser apóstolo, foi o último, né? Paulo, que viveu tão bem, deixou cartas tão lindas para a gente, ele reconhece a sua pequenez quando ele deixa que a carne fale mais alto. Por isso que é necessário esse retorno à santidade, e nós aqui estamos celebrando este retorno à santidade. Eu não sei como é que está a questão do tempo aí, Darlene, você pode me dar um sinalzinho, por favor? Opa, meu irmão, pois não, pode prosseguir. Posso prosseguir um pouquinho? Pode. É que eu queria só finalizar essa palavra. Vocês sabem que o irmão Éder gosta muito de louvor, né? Uhum. E eu não ia deixar passar despercebido isso. Então, meus irmãos, é um cântico antigo e ele fala dessa questão, nessa hora que a gente tem que realmente olhar para Cristo, tá? Desses momentos em que os pecados de ação têm que se afastar de nós. Então, há momentos, diz assim, ó. Há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E Ele nos ajuda a carregar a cruz. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E Ele nos ajuda a carregar
nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Graça e paz, igreja.